Fala pessoal, estamos com mais um episódio do Pumpcast e hoje com a presença ilustre da nossa representação no Mr. Olímpia, Gabriel Zancanelli. Muito obrigado. Fala, meu querido, como é que tá aí? Vindo aqui em Montes Claros. Conversando com você, cara. Que saudade de Minas que eu tava. Nossa, bacana. Nossa, comida mineira, o povo, esse sotaque. Churrascão ontem. Churrascão. E É tem isso mais aí, hoje, é. né? E tem mais hoje, né? Opa, é isso aí. Então, e cara, também apresentar nosso querido parceiro aí, Rafael, mais conhecido como DF Nutri. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Isso aí. E hoje agradecer a algumas pessoas especiais. Primeiro ao Marco Antônio, nosso querido patrocinador Profit, e claro, ao querido grupo Suplay, na representação da Mari, do Edu, do Rodrigo Soares e, claro, do representante Jorge. Beleza? E vamos seguindo aí um pouquinho o nosso podcast hoje, Pumpcast, chegando aí na área. E perguntar um pouquinho da história do Zanca. Zanca, quando você começou a treinar, o fisiculturismo, a musculação, foi seu primeiro esporte? Conta aí pra gente. Não, cara, não foi o primeiro esporte. Eu, na verdade, eu sempre fui ligado muito a esporte. Então, tudo que tinha na escola era natação, futsal, handball, tudo eu participava. Mas, desde moleque, eu tinha vontade de ser forte, né? Eu me destacava na questão de força entre a molecada assim, da minha idade. Eu já era um menino mais forte. Mas, por saber disso, eu também queria aprimorar isso, fazer musculação, até porque meu pai fazia na época. Então, eu sempre tive vontade. Só que a minha mãe, ela falava, tem aquela lenda, né, que se você treinar cedo, você não vai crescer. Né? Essa onda aí. Então, minha mãe é bem baixinha, cara, então ela tinha medo de eu ficar baixinho também, não deixava eu treinar. Então, assim, musculação eu sempre quis fazer. E depois da musculação, já que eu não podia fazer, eu comecei a fazer luta. Então, eu fiz Muay Thai desde a minha infância até os meus 15, 16 anos, 15 anos onde eu pude entrar para musculação, que aí eu fiquei dividido, né? Sim. Eu tentava fazer os dois, mas um atrapalhava o outro, e eu escolhi a musculação. Bacana. Você comentou uma situação aí que até hoje é muito comum das pessoas acharem que crianças não podem praticar musculação. Isso aí, doutor. Fala pra gente. Já tem trabalhos atualizados mostrando que não existe alteração na física de crescimento em crianças que praticam musculação. Olha só. Tanto que nos Estados Unidos, um dos princípios, um dos pilares dos treinamentos é a musculação. Exato. Certo? Então aqui as pessoas A gente ainda vê têm... até crianças em escola lá fazendo levantamento terra. Exatamente. Né? Isso tem muito. É cultural. Mas aí vem o Diego Hipólito, outros atletas de ginástica que são pequenos. Mas, vamos esperar? Uhum. Eles têm pais que já têm uma estatura média mais baixa, certo? Então, assim, não dá para comparar. Uma coisa é o que tem em trabalho científico, outra coisa é o que a gente tem de genética comparando os atletas aos seus pais. Perfeito. Certo? Com certeza. Mesmo que sua mãe seja um pouquinho mais baixa, provavelmente seu pai deve ter aproximadamente a sua altura. Pior que ele é um pouco mais baixo que eu também. Olha aí, ó. É que a família do meu pai é alta. Entendeu? Então acho Entendi. que puxa até os tios. Não, pra você ter ideia, eu sou um dos membros mais altos da minha família e eu vou supor que isso seja por conta de atividade física. Uma delas, musculação. Sim. Minha mãe é mais baixa que eu, minha avó, meu avô era, meus tios são mais baixos que eu. Eu tenho um tio um pouquinho mais alto que eu. E eu acredito que mesmo a questão genética, que ela impera né, nessas situações, a gente consegue brigar contra certos pontos genéticos quando a gente... Então é um grande mito isso. Exatamente. Já caiu por terra essa questão que a física de crescimento ela terá um fechamento precoce por conta de musculação na infância ou na adolescência. Perfeito. Então, mães de garotos aí, ó, de Exatamente. 13, 12 anos que querem treinar, deixa os meninos treinar. E claro, sempre com acompanhamento, Lógico. tá? Até quem não é criança, Sim. está começando em qualquer tipo de modalidade, é interessante a gente sempre ter alguém que aí nos acompanhe, nos oriente, certo? Verdade. Rafa, você quer fazer uma pergunta para o nosso ilustre aqui? Zanca, falando aí Manda. um pouco do esporte, você disse que começou na musculação muito novo, né? Sim. Você sempre teve vontade de competir? Cara, não, porque eu desconhecia, né, quando eu comecei. Na verdade, eu queria competir em tudo que eu fazia. Sim. Eu sempre fui muito competitivo. Então, todo esporte que eu entrava, eu falava assim, como competir nisso daqui? Como que eu posso fazer? E quando eu comecei na musculação, eu ainda não tinha acesso a ninguém do fisiculturismo, não conhecia ninguém.
E aí eu ia conversando na academia com os caras e tal, para entender um pouco melhor como que eu poderia competir naquilo. E primeiro eu conheci pessoas de levantamento de peso, entendeu? E eu fui mais para esse lado, porque eu me destacava em força, em tudo. Então eu comecei a participar de campeonatos internos da cidade, né, de supino, de agachamento. Clássico, né? Né? E o Ronnie Então, Coleman teve essa mesma origem. Né? então, assim, eu lembro que eu ia nas academias, por exemplo, saía um anúncio assim, ó, campeonato de supino na academia da Zona Norte, tal, valendo 2 potes de whey. Ah, tava eu lá. Tava dentro. Tava eu lá, entendeu? Então, assim, o começo foi assim. Só que, por ir sempre procurando saber mais, tudo, eu fui vendo. Fisiculturismo, conhecendo Arnold, Ronnie Coleman, fui entendendo um pouco mais. Cara, como que eu posso participar? Mas o acesso, eu não tinha acesso a ninguém. Até que um dia eu estava treinando na academia da Polícia Militar de lá, que era vinculada ao colégio ali também, onde eu estudava. Então, a gente tinha acesso a essa academia. E aí eu vi um cara muito grande, cara. Né? Treinando não, ele estava dando aula. Eu falei, cara, esse cara é fisiculturista. Certeza. Aí eu fui, fiz o meu treino pertinho dele, né? Olhando e tudo, ver se ele entrava algum assunto assim sobre o esporte. E eu tinha 14 para 15 anos, aí 15 anos. Até que eu consegui falar com ele e falei assim, cara, eu tenho vontade de competir. Aí eu falei assim, tem alguma categoria que eu possa ir? Eu tenho 15 anos. Aí ele, tem a Sub-Júnior da NABA. É até 18 anos. Tem vontade? Eu falei, pô, tenho muita. Aí ele, então deixa eu ver as poses. Ele achou que eu não sabia posar já, mas eu já sabia. Entendeu? Eu já vinha treinando já. E aí eu fiz as poses para ele e falei assim, caramba, cara, você já sabe fazer e tudo e faz bem. Vamos preparar para o campeonato pan-americano que vai ter no final do ano e tal? Eu falei, vamos. E aí comecei um trabalho com ele. Bacana. Esse cara chama Adriano Índio, né? O Índio é o apelido dele, Adriano. Já faleceu, né? Infelizmente não está entre nós mais. Mas é o cara que deu o start assim, na minha primeira preparação. E aí eu com 15 anos, a gente tentou fazer esse primeiro show e a minha mãe não deixou eu competir. Não deixou? Minha mãe não deixou, cara. Minha mãe, ela... Porque eu tinha que viajar para Belo Horizonte. E ela, você não vai para Belo Horizonte com ninguém. Falei, mãe, eu já estou fazendo a preparação, falta um mês e tal. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas essa primeira prep aí foi natural. Natural, né? natural. Quietinha natural. e tal, mas você chegou a fazer todo o processo? Desidratou? Eu não cheguei nesse ponto porque ela me barrou antes, entendeu? Mas ia chegar. Ia fazer. E ela... Cara, mas a gente tinha... O índio tinha a experiência dele, entendeu? Mas hoje, vendo certo, né? Fazendo certo, eu vejo o que a gente fazia lá, eu falo, meu Deus, cara, o que eu tava fazendo? As paradas nada a ver, sabe? Uma dieta que eu comia 1 quilo de batata. Todo sabe? dia? Não, por refeição. Por refeição? Sabe? Eu ficava mastigando aquilo assim, que eu falei, não vou conseguir, empurrava com água. E eu com 15 anos ali tentando fazer isso, sabe? E eu lembro que até na nossa finalização, o índio não foi preparado para meu carb up nem nada. E foi me dando umas barrinhas de proteína para eu comer. Eu falei, caramba, eu tô carbando com barrinha de proteína. Na época eu tava fazendo certo. Hoje eu penso, falei, nossa, nada que louco. A ver, nada a ver. Então, assim, hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né, cara? Hoje, o cara que sabe utilizar a internet com sabedoria aí, cara, o cara vai entender sobre treino, dieta, sobre hormônio, sobre tudo. Então, a gente começou esse trabalho, minha mãe não deixou eu ir, falou com meu pai, eles me proibiram lá. Meu pai, acredito que foi até na rodoviária, cara, entregar meu nome lá, falou como responsável que eu não poderia sair da cidade, com medo de... Aqui você prende, segura ele aí. Tipo isso. Então, eu não poderia mesmo ir, não pude mesmo ir. E beleza, ficou pro outro ano. Aí eu fui já mais preparado, já fui conversando com a minha mãe com o tempo e tal. Então, com 16 anos foi a minha estreia. E com 16 ainda era o índio que estava conduzindo? O índio que estava conduzindo. Entendi. O índio conduziu até 2013, 2014, até 2015, final de 2015. E você chegava com uma condição legal, Zanca? Mesmo fazendo as paradas assim meio... Chegava, cara. Chegava legal? Foi assim, o meu primeiro show, posso até te mandar as fotos. O meu primeiro show foi uma condição legal, pô, se olhar para um menino de 16 anos, bem acima da média, assim. Mas eu fiquei em 4º lugar de 10. Eu fiquei em 4º. E eu perdi para um cara que era muito maior que eu. Eu falei, pô, eu em off eu sou o tamanho desse cara aí.
né? Aí ficou na minha cabeça que eu tinha que subir grande. Aí o meu segundo campeonato, eu praticamente nem ligava tanto para dieta, não. Entendeu? E aí eu tinha 17 anos, subi mais retidão. Eu não sei se era o padrão da NABA, assim, que a NABA gostava de atletas Maior, mais robusto, volumoso, Aham. né, cara? Eu fiquei em segundo lugar. Pronto. Já pegou a maldade. Aí, no meu terceiro ano, eu já comecei a entender mais do negócio. Então, assim, junto ao índio, mas eu também dava meus pitacos, estudando. Então, eu já estava entendendo mais sobre uma desidratação, sobre déficit calórico. Então, assim, eu cheguei muito seco nesse campeonato, meu terceiro campeonato. E foi o meu primeiro título, foi campeão mineiro da NABA. Bacana. Eu tinha 18 anos. E aí, depois desse campeonato, eu fechei ali na minha carreira na NABA e fui para a IFBB. E aí fiz o primeiro show da IFBB na minha cidade, Juiz de Fora, e foi meu primeiro overall. Mas desde então sempre foi Classic. Nunca tentou ir pra Não, outra. não tinha. Na NABA não tinha Classic, né? A NABA é classe 1 ou classe A, classe B, é por altura, né? Mistura tudo, todo tipo de físico. Não tem isso. É tudo sunga de bodybuilding e sua altura Entendi. vai comandar. E na IFBB você subiu pela Classic. Na IFBB, não é Classic Physique da IFBB, era clássico bodybuilding, né? Culturismo clássico. Culturismo clássico. Culturismo clássico. Então era sunga de body mesmo, sunguinha sunga mesmo. normal. E só que você tinha que bater peso de acordo com a sua altura, de acordo com a Classic Physique hoje. Só com a margem de peso muito menor, né, cara? Muito menor. A IFBB você tem que chegar um pouco eu mais tinha, seco, né? Na Júnior eu tinha que bater 86 quilos, na minha altura eu podia bater 90. Entendi. Entendeu? Cara, hoje eu vou competir com 104 quilos. É. Então é... Bem melhor, é mais Meu Deus do confortável, céu, né? Não meu precisa Deus. sofrer Mais tanto. tranquilo, né? Não, sofremos do mesmo jeito, mas... Você contou aí sua mãe, seus pais que deram uma freada no início É uma aí. brecada. Mas depois dessa fase aí, teve uma aceitação maior, teve um apoio maior ou demorou um pouco de tempo deles Não, cara. te ajudarem, até mesmo te direcionarem no esporte? Como é que foi? Cara, a minha mãe, ela deixava bem claro que não era vontade dela eu estar fazendo aquilo. Certo. Entendeu? Mas ela me ajudava mesmo assim. Entendeu? Mãe, né? É mãe, né? Mãe é mãe. Então, fazia sempre meu auezinho. frango lá, sabe? Ela ficava lá na panela. Não é possível alguém comer tanto frango assim. Não é possível. Reclamando, mas fazendo, mas ajudando, né, Zé? Ajudando. Show de Mãe, bola. pô, me arruma grana aí, mãe, pra eu comprar um... Um wheyzinho, creatina. Isso aí ela nunca fez, Não não. fez, Nunca deu, Minha não. mãe é. Quando eu Isso aí passei era em tudo medicina, rolo que eu conseguia. Não, quando eu passei em medicina, minha mãe foi ao banco, pegou todo o dinheiro dela, toma, meu filho, segue seu sonho. Ela tirou todo o dinheiro dela para eu pagar a mensalidade e a primeira matrícula. Mãe, E para eu comprar meus 3 primeiros livros. Aí depois foi outra história. Mas assim, Isso. tirou todo o dinheiro dela que ela tinha economizado, salário mínimo na época. Então, filho, ó, segue seu sonho aí. Nossas vai, rainhas, né? Você tá doido. Apoio. E aí, ela não é que ela não apoiava, né? Ela não gostava e tudo, mas me ajudava. Sim. O meu pai não. O meu pai, ele foi um cara muito resistente a isso. Quando eu ia, eles são separados, né? Então eu ia para casa dele e eu não tinha computador. E ele tinha, então eu só mexia na internet quando eu ia para casa dele. E pô, às vezes eu entrava na internet e começava a ver, né, cara? Eu só ia para isso. Do né? navegador. E aí, às vezes ele chegava assim, eu tava no YouTube vendo um vídeo desse, ele já... Tá que pariu, tanta coisa pra você fazer, você vai ficar olhando isso. Eu falo isso porque vocês vão entender com o decorrer da história aí o que é meu pai hoje. O que virou, né? O que virou, né? Show de bola. Então ele não gostava mesmo, né? Foi bem contra, tanto que minha primeira competição ele barrou junto com a minha mãe. E assim, as coisas foram, na verdade, piorando. Porque quando eu comecei, eu acho que eles acreditaram que, pô, eu tinha 14 para 15 anos, que era uma fase de moleque que queria passar, entendeu? Que logo eu ia acordar, ia querer outra coisa e tudo. E aquilo foi ficando cada vez Mais forte. mais forte. E como eu disse, eu errei muito, né, cara? Eu fiz muita cagada mesmo, entendeu? Então, por conta de falta de informação, falta de orientação e ansiedade, né? Então, eu tava querendo passar o carro na frente dos bois, né? Uhum. E aí, até que com meus 19 anos, que foi o ápice, assim, do problema que eu tive em relação a isso, foi quando eu fui internado,
né, por conta de um erro em desidratação. Sim. Né, que eu exagerei em diurético. E isso para minha família, cara, quando os médicos falavam do risco que eu estava correndo ali, né, que eu poderia morrer com aquilo, e os exames já acusando, porque eu estava em rebote, né, eu ganhei 25 quilos em uma semana. Né. Então, os exames totalmente alterados e tudo. Os médicos eram os médicos do Exército, porque eu estava no quartel na época, eu estava como aluno do NPOR, então eu internei pelo HG, e militar sabe como é que é, né, cara? Então eles pegavam pesado mesmo, falava muita coisa para minha mãe, para o meu pai. Então ali minha família teve muito medo, né? E eu entendo eles. Eu entendo. Eu não tinha nenhum exemplo de assim, palpável, uma pessoa próxima da nossa cidade, do nosso estado, que conseguiu se dar muito bem com o esporte. Eu não tinha nenhum exemplo disso para apresentar para os meus pais. Você era o protótipo, né? Entendeu? Você era o primeiro ali para... Eu falei assim, cara, não, olha esse cara como ficou e tal, com esse esporte, tá, mas é 1 em 1 milhão, cara. Olha só, esse não... Então, assim, não tinha nenhum exemplo para eu dar para os meus pais, para tentar justificar o que eu estava fazendo. Então, eles achavam que eu estava totalmente maluco, né? Falei assim, o que esse moleque está fazendo da vida? Ovelhinha negra, né, Zanca? É. Ovelhinha negra. O que esse moleque está fazendo da vida, né, cara? Não quer saber de estudar, não quer saber de nada, só quer saber de treinar. E aí a gente teve brigas no hospital e tudo, paramos de se falar. Então esse começo, né, até eu realmente pegar minhas coisas, sair de casa, começar a tocar minha vida e viver do esporte, e eles verem isso tudo crescendo, foi difícil. Foi sempre uma dúvida. Você mencionou aí que você passou um perrengue com diurético, né? Sim. Fala pra galera, Zanca, o que você fez, qual que foi a dosagem de diurético que você precisou usar para ter chegado nesse ponto crítico? Porque tem muita gente que acaba não tendo uma real noção do que seria uma dose elevada de diurético, né? A ponto de prejudicar. Eu vejo muito nego errando a mão mesmo, abusando muito, principalmente na peak week, né? Em relação ao uso de diurético. E eles não entendem muito até onde eles podem ir. O que você chegou a usar? O que foi que ele te levou a isso? Então, o doutor pode até ajudar a gente. A gente conhece, tem mais conhecido assim, 3 tipos de diurético que é mais usado, né? Espirolactona, a hidroclorotiazida e o mais forte, que é a furosemida. O que diferencia um ali se é poupador de potássio, outro não, outro excretor de tudo E mesmo. dependendo também do local do néfron que vai agir, né? Isso. Se é túbulo condensível proximal, se é alça ou se é o distal, né? Então aí, mas o mais feroz mesmo, o mais potente é a furosemida. É a furosemida. Existia um medicamento na época que chamava Idrion. Ele vinha a furosemida com mais uma quantidade de potássio. Né? Era um blend assim, né? E esse diurético era famoso, mas era usado, né, a maneira, se tem uma maneira correta, assim, né? Porque a furosemida hoje passa longe das minhas preparações e finalizações, entendeu? É caso extremo mesmo para querer tirar retenção. O que a gente mais utiliza é espirulactona e no finalzinho ali um cheirinho de hidro, um cheirinho de hidro, né? Então, a furosemida eu usei, eu não lembro a miligramagem de furosemida que tinha no Idrion, mas eu cheguei a tomar 2 comprimidos e meio ao dia durante uma semana. Durante uma semana, e foi o suficiente. Idrion. Eu fico muito receoso, né? Aqui na região tem alguns campeonatos e às vezes o pessoal pesa um pouco a mão, certo? Para um campeonato que é regional, que... Felizmente tive casos agora, né, Emílio? Exatamente. Aconteceu no passado no Campeonato de São Paulo, até eu conhecia o Antônio, não estou dizendo que a causa foi diurético, mas se é um problema quando costuma infartar, né, coisa, costuma ser isso. Costuma ter um exagero do diurético aí. E tem esse risco, cara. Eu falo que 3 coisas, né, que o atleta precisa tomar bastante cuidado em manipular, que é o diurético, a insulina e os estimulantes. Isso daí mata, gente. Isso daí o mata. Idrion aí, pra galera que não sabe, são 40 miligramas de... Pô, igual um Lasix, pô. 40 miligramas mais 100 miligramas de potássio. Então eu mandava 80 miligramas de Lasix, de furosemida. Furosemida é muito. muita coisa, cara. É coisa demais. E o cara ainda, tipo, totalmente... Eu tava muito seco já. Tava muito seco. As dietas que eu fazia quando eu era mais novo
Cara, é loucura, sabe? Eu ficava 3, 4 meses totalmente restrito. Não tinha Puxava refeed, mesmo, não né? tinha, não existia isso. Entendeu? Meu treinador, o Bruno da época, ele muito old school, falou, refeed, que é isso? Você vai lá, você vai no final de semana, você come um pouco mais de arroz com carne. Entendeu? O resto a gente tira aqui da água, sauna e tal. Cara, era só Ração isso. mesmo, Não, né? Então, era clara de ovo, finaleira com clara de ovo e tilápia, só isso. Então, assim, eu já estava muito debilitado, ainda fazia uma finalização dessa. Mas, cara, eu tinha muita vontade, cara. Não é à toa, né, Zanca? Cara, Hoje tá aqui. Eu tinha... Não que eu não tenha, né, gente? Hoje, sim, é lógico, o amor, essa vontade de vencer ainda existe, mas hoje eu sou muito mais responsável, né? Tem muita coisa que envolve. Só que na época eu era fissurado, cara. Fissurado, sabe? E o start seu do amador pro pro foi a IFBB. Foi a primeira competição que você teve profissional, ou não? Não, foi assim, eu entrei na IFBB em 2016, né? E aí eu fiz Body Content Brasil, que foi esse primeiro show que eu ganhei overall, foi meu primeiro overall, tinha 19 anos, 18 anos. E aí fiz, no outro ano, Campeonato Mineiro, fui campeão mineiro. Fiz o Campeonato Brasileiro, 2017, e lá eu fiz aquele feito que eu ganhei a Júnior, a Sênior e o overall. Entendeu? Então eu consegui... Rapou tudo. Rapei tudo, cara. É na bom época, demais, cara. eu não sei se vocês lembram, na época a FBB como que pegava, né, cara? É. Antes da NPC vir pro Brasil, e a Aham. FBB dominava. Dominava. Esses campeonatos sempre cheios, aquele campeonato brasileiro em Ribeirão Preto, Sim, cara, era... Hoje a galera tá visando, pelo menos na Sim. minha concepção, o pessoal tá migrando mais pra NPC. Sim, sim. né? É o caminho pro Olímpia, né, É. cara? Que atleta não quer ser Olímpia, não É. quer... Então, Que atleta não quer estar na seleção brasileira. exatamente, Uhum. o caminho é esse. Então, eu fiz isso em 2017, overall brasileiro, e ali eu achei que ia ser uma grande transformação da minha vida, cara, quando eu ganhei o overall brasileiro. Por quê? Perdi o espirro. Calma, daqui a pouco ele volta. Ele aí. volta, A ele gente, tem, volta. ó, a gente tem que parar pra introduzir o pré-treino e tomar, viu? Mas Não, continua isso aí que a gente... Daqui Ah, a pouco a gente manda. Beleza. Mas eu fui me tornar profissional só em 2022. Certo. Então, desde que eu entrei na FBB, foram 6 anos competindo na FBB até eu me tornar profissional. Que foi no ano de 2019. São Paulo. Isso. Bacana. Não, Arnold de 2019. Eu tinha 22 anos, desculpa. Foi Arnold de 2019. Então, foram 3 anos na FBB para eu me tornar profissional. 3 anos. Rápido. Sim, rápido. Mas também foi direcionado, Evolução né, Zé? absurda, né? É evolução. Você tá com 28, não é isso? 28. Tá 28. bom, ué. Isso é- Eu fui, na época, né, eu tinha sido, eu acho que hoje já tem atletas mais jovens, mas eu fui o mais jovem a se tornar profissional e o primeiro e o mais jovem para o Olímpia também. Fui com 24 anos, meu primeiro Olímpia. Isso é bacana. E parece que sua esposa também compete, não é isso? Compete. A gente se conheceu em campeonato, né? Você pode dar uma palavrinha pra gente? Como é que foi isso Lógico, aí? lógico. Cara, ela também é mineira, nascida perto aqui de vocês, Pirapora. Deixar claro que Minas Gerais é o melhor estado do Brasil. Com tá? certeza. Quem tá certeza. assistindo aí, viu? Somos suspeitos pra falar, Os mas com demais, certeza. assim, Com certeza. Minas Gerais, melhor culinária, melhor população, então vocês ficam. Melhor PIB. Desculpa, São Paulo. Cara, não, Minas é demais, cara. Então, a gente foi esse Campeonato Mineiro de 2017. Eu vi lá ela a primeira vez, a gente não conversava ainda. E aí eu vi ela de novo no Campeonato Brasileiro de 2017. E legal que no Campeonato Mineiro a gente ficou nas mesmas colocações. Eu ganhei a Júnior, ela também ganhou a Júnior. Eu fiquei em segundo na por altura, ela também ficou em segundo por altura. Aí a gente foi pro Brasileiro, eu ganhei a Júnior, ela também ganhou a Júnior. Só que aí na por altura ela competia com a Ângela, né? Ela é da altura da Ângela. Então eu falei, aí você pegou um toco, né? Aí ela não ganhou na por altura, a sênior, e eu ganhei a por altura e overall. Esse show que eu tava falando, cara, eu achei que ia ser uma grande diferença na minha vida, porque eu queria ter o reconhecimento daquilo que eu estava, daquele trabalho, de todo o trampo, tudo que eu estava fazendo.
E eu tentava algumas parcerias e patrocínios dentro da minha cidade mesmo, cara, e era só não. Galera que acha que, pô, vai competir, vai puxar um patrocínio, é ilusão, Muito cara. difícil, É cara. muito Faz uma difícil. lista, faz uma lista, muito enumera tudo ali e começa. Tem muito xizinho e pouco cheque. É isso aí. Normal. Então, eu lembro que eu voltei para minha cidade e falei assim, caramba, cara, overall brasileiro aqui, tinha um amigo lá que tinha esses títulos. Falei, pô, mas tô levando isso pro Brasil, pra Juiz de Fora, cara, com 19 anos. Vai aparecer alguma coisa, nem um patrocínio da peixaria eu vou conseguir, entendeu? Vou me ajudar na finalização ali. Cara, eu não tive nada, cara. Nada. E isso, não uma revolta, mas me trouxe um sentimento assim de dúvida. Será que eu devo continuar? E aí, por ter ganhado o brasileiro, eu classifiquei direto para o Arnold de 2018, né? Então já sabia que eu ia me preparar, porque eu não conseguia fazer mais de 1, 2 competições no ano, assim, porque eu não tinha o financeiro favorável para isso. Então eu mirava a competição certa e falava, vai lá. É aquilo ali, não tem como Então errar. teve o Mineiro e Brasileiro, que era a diferença de 1, 2 semanas um para o outro, e só no outro ano eu ia fazer o Arnold. Só que nesse ano de preparação e tudo, onde eu falei assim, cara, eu sou o atual campeão brasileiro overall, então eu vou ter o apoio de alguém. Eu não consegui nada. E eu lembro que até uma das conversas que eu tive na academia com o Bruno, nisso a Marcela, minha esposa, já morava comigo em Minas, né? A gente estava, tanto eu quanto ela, em preparação para o Arnold de 2018. Eu falei com eles assim, estava treinando, eles conversando perto de mim. Aí veio na minha cabeça, eu falei, gente, é o seguinte, esse é o último. Arnold de 2018 é o último. Aí o Bruno, como assim? Falei, cara, eu acho que eu tô fazendo muita coisa já, cara, para bancar o esporte, eu não tô tendo retorno nenhum. Não tô dizendo que nunca mais, porque eu não vou conseguir fazer isso. Eu amo a parada. Talvez eu tô falando aqui da boca para fora também, e ano que vem eu tô em preparação de novo. Mas eu estou indo com essa cabeça. Isso não está fazendo eu dar menos de mim, tá? Eu estou me dedicando 100%. Mas eu estou indo com a cabeça que se eu não tiver nenhum retorno agora, mínimo que seja, é a minha última. Entendeu? Eu vou investir em outra coisa para que um dia eu possa ter estrutura para fazer o que eu amo. E eu acho que isso é certo. Com certeza. É muita grana, Zé. Então, eu acho que isso é certo. Hoje, qualquer menino que vem me perguntar, eu falei, cara, corre atrás do seu sonho, se dedica ao máximo, mas faça o possível, o correto, com responsabilidade, nas condições que você tem, para que um dia você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o seu melhor tem que ser dado em... Se você não tem frango para comer, você vai comer ovo. É isso, entendeu? Então, é sempre isso, fazer o seu melhor nas condições que tem. E aí, eu fui para essa competição. Eu lembro que o Bruno ficou louco, cara, quando eu falei isso, que é a última. Ele ficava no ouvido da Marcela assim, Marcelo, você não vai deixar ele parar, não. Você não vai deixar ele parar, não. E ela, não, ele não vai. Ele falou, não, mas eu achei estranho o jeito que ele falou. Ele tá querendo parar. E aí, cara, quando foi Arnold de 2018, eu ganhei o Arnold. E ali eu recebi a minha primeira proposta de patrocínio. Tá bom demais, hein? Aí deu aquela animada. Levantada. Eu falei, opa, acho voltei que eu tô... pro jogo, Foi. vamos lá. Pô, é importante. E vocês estão quanto tempo juntos? Esse ano faz 8 anos. Tá bom demais. E pretensão de filho, como é que tá aí? Temos, mas precisa os dois dar uma pausa, né? Colocar tudo no cabeçudos, eixo, né? né? Colocar tudo no eixo. E se Não seu tem filho quiser seguir a carreira aí dos pais, vai ter todo o apoio, vai Vai poder apoiar. fazer sem os erros que eu cometi ainda. top. Entendeu? Apoio dentro de casa, cara, é tudo, né, Zanca? Com certeza. Eu acho muito massa, cara. Eu tô sempre nas feiras, Arnold, Olímpia. E quando o pessoal vem tirar foto com a gente, às vezes vem o pai trazer o filho, sabe? Deve ser da hora demais. Cara, eu sempre dou os parabéns pro pai, sabe? Cara, parabéns por você estar apoiando o seu filho, tá? Legal, cara. Gabriel eu acho um nome bacana. Gabriel é um nome Você bonito. gosta desse nome? Fiquei sabendo, né? Tem o Gabriel Virei. Tá tendo um Gabrielzinho no forno aí. Opa, que Deus abençoe Bacana. muito, E cara. aí, indo pro 5º mês aí, amor, ó. Te amo. Ah, que O demais. moleque aí tá sensacional, viu? Seu pai treinava, Zanca?
O meu pai treinava quando eu era criança mesmo, porque, tanto que eu falei, ele foi o primeiro cara a me levar para academia, Uhum. né? A gente morava num bairro, né, que tinha uma estradinha para pegar assim para ir para academia, e ele era policial, então assim, quando ele estava em casa, ele ia treinar de tarde, ele sempre queria me levar. E eu estava aprendendo a andar de bicicleta ainda, tinha 5 ou 6 anos, sei lá, bem novinho, estava andando com aquela bicicleta de rodinha, né? E aí ele pega a bicicleta lá, vamos para academia comigo. E aí ele ia de bike, eu ia pedalando atrás dele também. Chegava na academia, ele ia treinar com os amigos dele e me soltava no meio dos pesos lá dos cotonetes, entendeu? Já estava no ambiente, já estava criando uma memória afetiva ali também, né? E eu lembro que ele me incentivava, cara. Eu até falo, cara, assim, pô, você foi um viado, cara. Você me incentivava pra caramba quando eu era moleque e depois quando eu quis, você brigou comigo. Eu falei assim, eu achei que não ia durar, cara. Achei que era fácil. Porque eu era um magrelo, um molequinho magrelo, mas todo definidinho. Parrudo. E aí ele chamava os amigos dele e falava assim, Gabriel, faz. Aí eu fazia assim, tipo, mais musculoso, entendeu? Aí ele tá vendo, moleque? E hoje como é que tá com seu pai, cara? Cara, hoje a relação é muito boa, cara. Hoje eu acho que o que a gente viveu lá atrás, desses confrontos assim entre a gente, né, de ideias, fortaleceu muito o que a gente é hoje. Então meu pai é meu parceiraço, me liga direto. E para falar do esporte, né, que isso daí eu não falei ainda, né? Não fala, vamos falar. Mas antes de falar do esporte, o que tem de novo aqui em cima da mesa? O que é isso aqui, esporte roxo aqui? Cara, isso aqui é uma novidade que quem tá experimentando não consegue tomar outro, tá? Ah, é? Olha. Ó. Tô te falando. Depois do intervalo. Não, mentira. TDZ Force, cara. Novo pré-treino bacana. da Max, desenvolvido junto comigo aí, essa parceria. E eu fiquei muito feliz com o produto, cara, porque ficou além do que eu esperava, sabe? Demorou para sair, a gente fez muita coisa até chegar nesse resultado. Mas desde a escolha do sabor, desde a escolha do pote, né, do nome, tudo eu participei, então tenho um carinho aí pelo produto e cara, ficou realmente bonito, muito bom. E o que significa isso aí, Zanca? TDZ? TDZ Force. TDZ, gente, significa treino desnecessário do Zanca. E por que esse nome? Conta aí pro pessoal. O treino desnecessário é legal contar, né, que esse negócio de treino desnecessário veio de hate, entendeu? Uhum. Quem me conhece sabe que eu gosto de treinar pesado mesmo, com altas cargas e tudo. E eu tinha, assim, eu postava, né? Aqui agora eu não tô treinando pesado, né, gente? Tô operado aí. Mas eu postava meus treinos e sempre a última série ali com muita carga, né? E eu lembro que tinha os especialistas que iriam lá comentar, né? Aí, Nossa, Rafa, Com certeza. que desnecessário. Essa carga aí. Pra que essa carga? Desnecessário. Então, eu peguei essa frase assim, né? E comecei a falar isso nos meus stories. Falava assim, gente, partiu o treino desnecessário agora, entendeu? Vou ali fazer um treino desnecessário, um pouquinho de força. E aí Virou meme, pegou. E aí postava lá cargas, tipo, bizarras. Tem vários assim. vídeos até, Cara, você muito entregando o peso. Você entregando não, né? gostoso, Pedindo o né? Cariani Muito bom. pra te entregar o peso. Setentinha. É muita carga mesmo. Setentinha no peito. Então... se eu fizer isso aqui que ele fez aqui, eu engasgo. Vai cuspir no pó aí. Tá doido, aguento não. Tem que ser aqui, ó. Bem tranquilinho. Eu Porque eu não sou. eu admito que na correria... Eu não sou Nutella, pô. É Nutella? Sou não. Eu sou menino criado com vó. Eu. Meu calor já é de academia, mas foi de roça um dia. Pô, mas é muito bom. É gostoso, O né? gosto é muito bom. Não tem aquele gostinho residual de pré-treino, porque tem alguns pré-treinos. Amargozinho no final, né? Diluiu bem, apesar de que eu Manda aí joguei pra na mim boca aqui, ó. Não tomando, Mas muito gostoso. Não, Quantos muito miligramas bom. de cafeína tem em uma dose cheia? Porque eu não posso tomar mais do que 200. 200. Tá, então tá ótimo. É 200. Tá bom. Excelente. É 200 de cafeína, 2 gramas de betalanina, 1 grama e 200 de taurina, 1 grama de arginina e 4 miligramas de L-citrulina. Citrulina é novidade nos pré-treinos, tá, bacana, cara? E faz uma diferença, E, tá? Ajuda e bem. dá muita parestesia, Zanca? Pinica, irmão. Pinica. Então, Isso vocês é vão ver a aberta. gente pinicando. Eu mando aqui, se eu mandar uma dose, não vai pinicar assim não, mas 2 doses. Ontem no treino, Ontem no treino eu não fiquei. Não Tomei, ficou? fiquei legal. Não, eu fiquei. Eu não cheguei a tomar um dosador cheio, não, porque eu falei, pô, não conheço, vou. tá.
Eu tomei 2 aqui, vamos ver daqui meia hora. Você tomou 2? 2. Jogou 2? Cara, bate demais em mim esses pré-treinos, velho. tranquilo. Eu fico coçando gosto, um eu real mesmo. Então, onde eu tava? Do pré-treino, né? Isso. Então, foi o lançamento dele. A gente deu um boom lá no Arnold, onde foi apresentado para o público e todo mundo. E, cara, os feedbacks que eu venho recebendo até hoje realmente são todos muito positivos. E você Gostei, lançou cara, ele em muito quais bom. sabores? Esse aí é o quê? Só esse sabor. Só esse sabor. Acertou. Acertei. Ficou A gente gostoso. falou assim, não, vamos fazer um sabor e tal. Vai ser exclusivo o pote, vai ser diferente de todo o produto da marca. Pode ver que é um pote roxo, né? Sim, bem diferente. E mesmo. essa cor, cara, é engraçado falar porque quando eu tava na dúvida de que cor escolher e tal, eu gosto de roxo. E aí eu tava comentando com o meu câmera, o Gui Pavan. Falei, mano, eu gosto de roxo, porque eu nunca vi nenhum pré-treino assim e tal. Eu acho que chamaria atenção, a gente tem que bater nisso. Ele falou assim, você já viu meu carro? Eu falei, já. Você viu o roxo? Ele tem um carro, tinha um carro roxo, um Audi A6 antigo roxo. Ele gosta de mexer em carro, assim, os carros dele. E eu falei, cara, vamos tentar. Ele foi e mandou pro pessoal da Max, quem faz tudo. E aí mandaram o pote. Eu falei, pronto, acertamos. É isso aí. Então essa é a cor do carro do Gui. Aí, Gui, inspirou o Zanca, cara. E o sabor, eu lembro que eu recebi as amostras em casa para eu testar, né? Para eu ver qual que eu gostava mais. Aí eu provei e tinha escolhido esse mesmo, Purple Lemonade. Eu falei, cara, eu achei o mais gostoso, mas eu tenho que pegar outras opiniões, né? E aí eu levei para academia, um dia que tava o pessoal lá no CT, tava os atletas tudo lá. Falei, ó, vocês têm uma missão hoje aí, me ajudar na escolha do pré-treino. Aí coloquei tudo no copo lá, as opções que tinha. Cara, foi unânime. Foi esse aí unânime. Foi unânime. gostoso, ficou legal. Mas realmente o que Rafa falou, na hora que você bebe ele não tem o final do amargo. Dos aminoácidos. Que alguns, Gosto residual de que aminoácidos. alguns pré-treinos têm. É bem docinho. Bem gostoso. Eu gostei. Mas um assunto de atualidade aqui, Zanca. Hoje de competição, depois da lesão, a gente vai falar ainda, mas você está visualizando alguma coisa para 2026? Como é que tá o planejamento aí? Cara, eu comecei o ano decidido em fazer um off mais prolongado. Certo. Eu cheguei até a falar com a empresa, falei, gente, talvez esse ano eu não suba, tá? Igual o Brandão fez ano passado. Sim. Passado, retrasado, não foi? Acho que ele fez uma atualização ontem, se eu não me engano. Tá enorme, né? Vixe, você tá doido. Achei bruto. Então ele fez isso e, cara, o Rafa é uma grande referência para mim, um grande exemplo. E eu já vi outros atletas também fazendo isso. Atletas que competem há muito tempo tirando o pé. Cara, eu preciso de um ano aí pra... Realmente desgasta, cara. Você todo ano competindo, cara. Meio que se tornou normal para mim fazendo isso 12 anos direto. Mas pesa. 12 né? anos diretos. 12 anos direto. Cara, eu fiquei 1 ano competindo direto, foram 4 competições. Deu, velho. 12 Desgasta anos. muito. 12 anos. sem eu parar. eu E você lembro só que vê quem quando começou... Pode falar. Você só vê o quanto você tava desgastado e se desgastando quando você fica normal. Quando você Sabe? para, Quando né? você tira o pé do acelerador, você fala, cara, eu tava muito acelerado. Então, assim... Quem começou a fazer essa estratégia aí, que quando eu comecei a ler e estudar, foi o Sean Ray. Ele parava de todas as competições e ficava focado somente no Olímpia. Parece que teve um que ele decidiu não ir Isso é ótimo, cara. e foi dado seguimento. Só que assim, por mais que ele tinha um estético maravilhoso, a linha de cintura dele, pra mim, ela é linda. Pra mim, Deus chegou, desenhou o cara só foi e lapidou. Que físico. Então, assim, ele é sensacional. Só que ele ainda assim, perto dos demais, ele era pequeno. Pequeno. Certo? Assim, se ele ganhasse ali uns 10 quilinhos a mais. Nossa. Ele... É que na época não tinha 212, né? Sim. Se tivesse a 212, ele dominava. Então... Eu queria começar o ano, né, com essa tranquilidade. Não sei se eu vou competir, talvez. Certo. Mas a ideia é fazer um off para que eu evolua, porque nesses 12 anos eu percebi que a minha curva de evolução não estava compatível com o meu esforço. Então, assim, cara, quanto mais estrutura eu tenho para trabalhar, para fazer o melhor, eu faço o melhor, sabe? Sempre no 100%, ele sempre tudo certo. Eu falei, cara, não, eu tô travado, tem alguma coisa acontecendo, não tá certo. E aí eu e o Pacho falaram assim, não, vamos fazer um off maior, vamos descansar e tudo que vai ser melhor para você.
E assim a gente começou, cara. Então eu tava com 124 quilos, numa condição muito boa. Tipo, é um peso que eu nunca tinha chegado naquela condição. Muito forte, treinando muito bem, sem dores. Tava, cara, tudo fluindo, tudo fluindo. A título de comparação, hoje você tá com quanto? 118, 119. Ok. Né? E aí, mas eu, depois da lesão, cheguei a 115. Uhum. Eu perdi quase 10 quilos. Assim, eu fiquei 115 ali alguns dias. Eu fiquei uns 3, 4 dias nesse peso, né? Porque os remédios estavam atacando um pouco o meu estômago, eu não estava conseguindo comer. Mas logo que eu melhorei, eu já consegui recuperar meu peso de novo. Porque mesmo na recuperação, eu não parei, nada. Sim. Dieta, né? Abaixei os hormônios, lógico. Sim. Mas treino, eu só fui liberado depois de 2 semanas. Eu já voltei a treinar o outro lado e membros inferiores. Então, isso tudo ajudou muito na minha recuperação. Mas voltando na sua pergunta, eu queria tirar o ano parado, né? Mas não sabia se ia conseguir. Então, quando eu comecei o trabalho com o Nil Hill, eu falei, Nil, você acha que dá para competir esse ano? Porque competir é bom para nós. Com certeza. Entendeu? Eu digo, assim, tirando essa parte assim que eu tô querendo tirar um tempo pela saúde, para descansar, midiaticamente falando, profissionalmente, competir é muito bom pra gente. Gira, né? Então, eu ficava preocupado com isso. Ele falou assim, Zanca, é o seguinte, não tem nada certo. O que vai mandar vai ser seu progresso. Se eu ver que você evoluiu e a gente tem condições de fazer uma competição no final do ano focando o Olímpia 2026, nós vamos fazer. Se não for isso, você vai continuar em off. E não, quando eu falo em off, eu falo assim, pô, mas você vai ficar o ano inteiro de off? Porque quem sabe, cara, não dá para fazer um ano inteiro de off, não é produtivo. Você satura, entendeu? Você chega uma hora, você não aguenta mais comer, sua resposta, sua sensibilidade à insulina já não é mais a mesma. Então você tem que reduzir um pouco, entrar Dividir em déficit em um pouquinho e depois. Então ele falou assim, acho que a gente vai fazer uns 3 ciclos de off. Sim. Né, de subir o carbo, uns 3 meses ali, saturou, desce um mesinho, sobe de novo. Perfeito. Então isso a gente vem criando densidade e maturidade muscular. Então esse era o trabalho para esse ano. Até que no final de fevereiro aconteceu minha lesão. E aí eu, perdido, né? No escuro. O que eu faço? Então agora quando eu comecei a me recuperar, eu voltei nesse assunto com o Pacho, mas o Pacho já me deu um banho gelado. E o Pacho falou assim, sem chance. Fica quietinho aí, vamos recuperar. Esquece esse ano. Eu falei, não, Pacho, mas a empresa, cara, eu preciso fazer isso, cara, eu preciso voltar pra cena e tal. Zanca, esquece. Bora recuperar. Você primeiro agora, eu só quero que você pense na sua recuperação. Entendeu? Não vamos acelerar o processo que você pode prejudicar outro. Então, foca na sua recuperação. Terminou a recuperação? Tá pronto? Iniciamos novamente o off-season. E aí sim começa o nosso trabalho novamente atrás do progresso que você tem que ter. E é o racional, né? A se fazer, né? Certo a se fazer. O Pacho tem essa vibe de paizão, né? Ele passa isso, né? Demais. É um cara muito ponderado. Né? Ele é um ser humano incrível, cara. Tava comendo quantas calorias no seu off, o Zanca? Chegou a comer quantas, assim, o máximo, cara? O máximo, cara. Acho que o máximo foi 8.000. O que é normal pra você? Tipo assim, você come de boa? 5. 5? Tranquilinho? 5 tranquilinho. Você consegue dividir isso aí em quantas refeições? 5 sólidas, uma líquida. 6 refeições no dia, 5.000 calorias? Mano, é comida demais, velho. Muita comida, velho. E eu chego até a misturar 2 carbos, né? Uhum. Então, geralmente mistura o quê? Arroz e macarrão? Já fiz com arroz e macarrão, né? É porque eu preciso comer comida molhada, cara. Sim, comida seca é entendeu? complicado. Eu vejo o cara batendo um prato de arrozão com frango seco. Eu falo, meu Deus, cara, como é que você aguenta com isso aí, alpiste? Você chega a usar molho ou mais molhadinho mesmo? Não, cara. Eu faço a comida mais molhadinha mesmo. Até os legumes ajudam nisso também, mas eu prefiro. Então, o molho, eu fui refém de molho por muito tempo, cara. Tudo colocava molho, entendeu? Ketchup, tudo cara, colocava molho. E aí, cara, eu vim com o tempo desenvolvendo alguns problemas de digestão. Então, é normal de quem come essa quantidade, 1 quilo de comida por refeição, é normal, cara. Entendeu? Então, com o tempo de dietas pesadas assim, eu comecei a ter problemas de digestão, intestinais e tal. E eu fui retirando tudo que poderia piorar aquilo. E o molho, eu percebia que, cara, quando eu usava constante assim, me zoava. Ai, eu nem aguento. E aí agora eu acostumei, cara, consegui tirar e não volto mais não. Você sempre teve esse apetite, Zanca? Não?
Hoje eu não tenho, já tive mais. Já tive mais. Mas é tipo assim, pra você estimular ele, tem algum macetinho ou empurrando comida mesmo? Treinando pesado, irmão. Se Só eu treino, isso, né? eu treino forte, eu Melhor. tenho mais fome. É. Entendeu? Então é até a dificuldade que eu tenho agora nessa fase de recuperação. Porque eu quero comer mais, mas eu não tô naquele apetite. Mas eu não tô treinando como antes, Sim. entendeu? Eu não tô tendo o gasto que eu tinha. Então, eu quando era mais novo, quando eu não tinha problemas assim de estômago e tudo, cara, eu parecia um avestruz, né? Comia até pedra, aquilo não passava Ia direto, liso, né? assim, ó, nada. Então, quando começou a ter uns probleminhas de estufamento, azia, coisa assim, eu comecei a ficar mais fresco para comer, entendeu? Então, Refluxo. isso aí. Então, eu digo até que eu perdi muito o apego à comida, sabe? Por um lado é bom, né? Porque eu vejo, por exemplo, a minha mulher em preparação. Minha mulher em preparação, cara, quando a fome pega, é aquela que fica no celular ali vendo comida, entendeu? Aqui, ó. Conheço, tem mais atleta aí que faz isso? Caramba, cara. Fase Isso- final ali de isso prep. é muito normal, isso o é meu, muito o normal. feed do meu Instagram só Você vira vai no doce. pesquisar, é só comida, né? Isso é muito normal, cara. O- Isso é muito normal. eu tive 2 desafios. O meu foi o primeiro, o casamento. Rafa passou a dieta pra mim na época e eu adoro doce de padaria. Marta Rocha, Sonho, Rocambole. Eu fiquei um mês entrando muito tempo que eu não como isso. eu entrava na padaria, comprava o doce, cheirava e jogava fora. Quem nunca? Um mês, aí até o ponto eu entrar, sentir o cheiro da padaria e sair. O padre devia olhar assim, esse aí é doido. Esse é maluco. Não, eu fiz um nível hard. Hoje eu Não, não tenho mais aquele paladar para doce. Eu gosto de doce, eu como às vezes, mas assim, eu comia praticamente todo dia, toda manhã eu comia um doce de padaria. Grande, assim, ó. Grande, era pequeno não. Não, cara, eu não tenho E costume pro nenhum. casamento eu tinha que seguir a dieta à risca. Eu não vou me dedicar. Foram 14 quilos em 6 meses. Ele me deu uma missão, né? Ele falou comigo, Rafa, vamos começar uma 14 quilos consultoria. em 6 meses. E eu Vamos... Chegou bonitão no Chega casamento. bonitão, eu quero Ah, chegar no terno com o braço estourado. esse O Falei, detalhe é o beleza. seguinte, cara. Esse treino do Blazer foi legal porque é o seguinte. Eu Aí vai olhar as experimentei. fotos depois, É, né? Tipo, seu filho vai olhar, pai, você era Você bonito tava- assim, é. cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Tá sem hormônio. Não, eu fiz 3 provas, né? A primeira foi quando eu cheguei, eu tava com 83 quilos. E depois eu fui pra 92, eu fui pra 97. Caramba. Aí o rapaz, o dono lá do terno falou, olha, o senhor tem que maneirar um pouquinho, não vai ter terno nem pro senhor vestir. Aí eu tive que começar a cardio, diminuir um pouquinho, aí eu casei com 95 quilos. Que massa. Mas Eu casou tenho- com 95, vendeu bem. Bem, Entendeu? um amigo meu que é da ornamentação lá, que preparou tudo, ele muito amigo meu de infância, ele olhou, cara, o que aconteceu, velho? Você é Fez outro certinho, cara. então. Você é Fez. outro cara. E eu não usei nada de hormônio, zero. Foi só porrada. Não, mas Emílio é o tiozão Aprendendo. nosso de 50 anos aqui natural. Sim, Tiozão não, de 50. aprendendo É a cabeleira, né? É, uai. Ó, a barbinha. Não, Não, toma não. aprendendo a treinar, amplitude, carga. Fui lendo artigo, eu acho que foi a época que eu mais estudei artigo. Não, esse mês eu acho que eu vou fazer isso, esse mês eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso e tal. Que massa. Tanto que assim, eu ganhei peso, mandava assim, cara, ó, isso aqui tá me dando gás, isso aqui eu tô conseguindo Aham, digerir bem. isso. E tal, me Tem ajuda essa aqui, percepção tal, incrível, tem essa entendeu? percepção é muito boa. Ou eu li esse artigo aqui, Rafa, dá uma lida nele aqui, porque eu acho que a gente consegue direcionar Tipo, bem. Tem muito atleta sabe? em preparação mesmo, cara, que às vezes pela fome, pela vontade de comer aquilo que ele acha gostoso, ele ignora essa parte digestiva, Exatamente. entendeu? Zanca, mas a maioria das pessoas, cara. Então, maioria cara, das então pessoas. eu, por exemplo, aveia, que é um alimento muito comum no nosso meio, Uhum. não me faz bem. É. Não me faz bem. Te dá gases? Não, me estufa, Estufa. cara, e parece que a comida tá aqui, ó. Eu já não consigo comer o dia inteiro, Uhum. entendeu? E, cara, o mingau de aveia de manhã é tradicional pra caramba, né? Sim. Eu comecei fazendo isso também. É uma delícia. E, cara, quando eu tava com fome, aquilo ali era a refeição do Maravilhosa, sonho, né? mano. Porque minha vontade era comer 1 quilo de mingau, entendeu? Sabe o que eu uso pra substituir a aveia? Mucilon Creme- de arroz. creme de cara. arroz. É, mas eu uso um mucilãozinho. O mucilão. Fica É, o top, mucilão hein? está bem Nutelinha, Eu tá? sou Nutella, pô, eu sou Nutella. Mucilão. Tem Nutella? Diabo. Vai no granel e pede farinha de arroz. Mano, eu usei aquele ali uma vez. Olha lá. Eu comprei o de padaria, aquele de Igual padaria. areia, né? Mano, você é louco, velho. Meu intestino virou um balão, deu certo. Daí eu migrei pro mucilon, entendeu?
deu certo, deu bom. Então, Mas vai nesse que eu te falei que vai dar bom. Mr. Rice. Mr. Rice. É, Tá. isso é legal. Isso é bem legal. Show de bola. Mas a sua lesão aí, como é que foi? Conta pro pessoal. O pessoal sabe que você teve uma lesão, às vezes não sabe exatamente o que Aham. foi. Conta pra gente aí. Cara, a lesão, ela é multifatorial, né? Ela tava para acontecer, na verdade. Do jeito que aconteceu, é igual o Kaminsky fala, tava por um fio, Zanca. Tava por um fio, porque eu... Cara, quem me conhece já viu eu supinando aí com halteres de 80, 70 entendeu? quilos. É. E treinava peito muito pesado, só que eu já sentia o meu peito um pouco preso. Sim. Por mais que eu fazia liberação miofascial, sempre me dediquei bastante a isso, a mobilidade. É o exagero, né, ali de estímulo, tudo. Então eu sentia o meu peito sempre mais preso, assim, não era uma dor, mas é uma coisa que eu tinha que me dedicar em mobilidade ali sempre antes do treino e tudo para ficar mais confortável para treinar. Eu tinha feito um treino muito intenso de peito na quinta-feira, foi até na Ironberg, foi um treino incrível assim de peito. E eu fui fazer uma gravação no sábado, né? E nessa gravação eu precisava fazer flexão de braço, né? Então era um vídeo bem legal que ia sair nosso lá e eu precisava fazer flexão de braço. Só que a maneira que eu precisava fazer era velocidade. Então eu tinha que entregar o máximo de repetições dentro de 1 minuto. Sim. Tipo um TAF, né? Isso, então é um movimento explosivo, é coisa que eu tô totalmente desacostumado a fazer, eu não faço mais. Então o peito já estava inflamado ali, já estava aquela dorzinha de peito. Eu lembro que eu até dei uma alongadinha, eu fiz uma gracinha lá. Mas quando eu entrei ali na gravação, você está ainda na adrenalina ali de uma competição, né? Para fazer mais flexão. Cara, eu coloquei muita força, sabe? Então meio que eu jogava meu peso pro chão e só empurrava assim, né? Deixava cair de novo. Bum, bum, bum. Muito rápido, muito rápido. Quando foi na 12ª repetição, na hora que eu empurrei forte assim, não foi nem aquele sentir aqui e já soltei, né? Foi tudo. Eu empurrei muito forte, aí que eu senti meu peito rasgar. E a sensação é essa, é um velcro. Parece Então que você tá a abrindo um lesão velcro, aconteceu na flexão. assim. Na flexão. Quando eu falo assim na Caramba, flexão, os caras falam, pelo amor de Deus, hein, Não cara. tava com carga, né? Mas foi uma flexão empurrando a carga do seu corpo. Mas aí eu penso, cara, eu vejo até como um livramento nisso, porque tava para acontecer, entendeu? Imagina se acontece com 80 quilos. Sim, ia ser muito pior. Pode Aquilo ter ia certeza. rasgar tudo, cara, entendeu? Ou o peso ia bater no peito. Ou aí, eu ia uma tentar fratura aí. ou eu ia tentar controlar aqui, ó, ia pum, E o romper o outro, porque acontece, né? Às vezes o cara tá no halter, rompe um, por ele compensar, pum, rompe o outro. Então eu fiquei olhando assim as possibilidades ali, eu falei assim, cara, até nisso eu vou agradecer a Deus, né? Que foi um livramento, poderia ter sido muito pior. E outra, se fosse no começo da minha carreira, né? Nossa senhora. Sem Hoje, suporte nenhum. pô, cara, no mesmo dia eu liguei pro Muzi, nada mais, nada menos que o Muzi. Falei, Muzi, aconteceu, Socorre ele, cara, aqui, vem cá. vamos fazer uma ressonância aí agora de urgência, você vai estar ao hospital. No mesmo dia que eu fiz a ressonância, nem precisei esperar sair o laudo nem nada, eles mesmos já ligaram para o hospital onde foi feita a ressonância, já conseguiram as imagens. No mesmo dia, horas depois da ressonância, assim, eles já me passaram, Zanca, aconteceu isso, isso e isso, você vai precisar de um enxerto, né? A gente vai buscar no banco de dados aqui do hospital e tudo. E a galera fica bem curiosa sobre isso, sobre enxerto. Cara, você tá com um pedaço de outra pessoa aí. Eu falei, é isso mesmo, gente. Agora eu tenho 2 DNAs. Não é? É isso aí. Então, tem um joelho de alguém aqui agora. E é um tendãozão mesmo, cara. Então, é um tendão muito mais forte que o do peitoral mesmo. E foi um trabalho incrível do Zé Carlos e do Muzi, né? A Giseli também, que participou, mulher do Dr. José. São médicos incríveis, aí, anjos meus que cuidaram muito bem de mim e dessa cirurgia. É uma cirurgia que eles falam que costuma demorar 3 horas, né? Estourando assim. A minha demorou 5 horas. E o Zé falou assim, cara, é muito difícil o acesso, porque o músculo é grande, é forte. Então, e às vezes o tecido está retraído, então tem que abrir um pouquinho mais, levantar a massa do peitoral, pegar o coto.
Ele tem que ligar o coto ao enxerto, o enxerto ao osso. Isso, exatamente. Aí demora um pouquinho. E eu fiz também até uma infiltração no cotovelo de concentrado de medula, Sim. entendeu? Então, foi 2 procedimentos aí. Esse vídeo está no meu canal, tá, gente, da cirurgia. É um vídeo que está sendo usado até em faculdade, porque ficou muito bacana mesmo, cara. Muito informativo. O Muzi e o José explicando. Mas mostra na íntegra? Mostra, cara. Não, assim, a gente não pode colocar o vermelho Sim, do sangue ali, então fica com uma censura com cinza. Sim. Mas, cara, dá pra ver tudo, sabe? Show. Bem legal o vídeo. Depois assiste, doutor, você vai gostar. E como é que tá sendo esse processo de recuperação, Zan? O que mudou na sua rotina? Ah, mudou tudo, cara. Mudou tudo. Eu acho que foi um desafio mais mental do que tudo, sabe? Pelo fato de você estar parado, limitado? Isso sempre mexeu muito comigo, cara. Eu percebia que outras áreas da minha vida não andavam como deveriam andar, às vezes por eu não estar treinando bem. Então, cara, o treino ele reflete diretamente, cara, Em tudo? Em tudo, cara. É impressionante, cara. Se eu tô com uma dor em tal lugar, se eu não tô conseguindo, se eu estou limitado de fazer o meu trabalho 100%, eu já fico para baixo. Então, eu sabia que ia ser difícil, mas graças a Deus eu tenho pessoas perto de mim que passaram algumas vezes por isso e sempre estava me tranquilizando, sempre com palavras positivas para mim, que é o Pacho, né? O Pacho, não sei quantas lesões o Pacho tem. E o nosso maior ídolo aí, Eduardo Correia, né? Que está todo dia comigo lá no CT. E ele falava, Zanca, eu fiz 13 cirurgias. Caramba, cara. Acho logo que, se eu não me engano, ele precisava até fazer um preenchimento aqui, ó, porque tinha uma lesão na parte superior do peitoral. Não, do peito acho que ele nunca precisou, não. Ele fez ele precisou tirar um nervo daqui para colocar aqui no tríceps. Cara, eu acho que só no cotovelo ali no tríceps foram umas 5, 6 cirurgias que ele fez. Ombro e tudo, joelho, né? Então, é um cara que é muito experiente nisso, né? E sempre me tranquilizava, sempre falava, cara, não é o fim. Então, mas mesmo assim, cara, era dias e dias, né? Tinha dias que eu estava totalmente otimista, que logo ia passar aquilo. Outros dias, pô, isso vai acabar com a minha carreira, cara. Será que meu auge já foi? Eu pensava assim. Alô, Ronaldo Nazário, como é que foi aí? Falei, cara, será que já foi o meu auge? Será que passou a fase boa? Então, eu fiquei muito limitado em tudo que eu faço. Porque, assim, os conteúdos que eu posto, né, que agora falando profissionalmente, né, é sempre envolvendo o meu físico, né, treino pesado ou competição. Essas 3 coisas que eu sei que dá bom nas minhas redes estão limitadas. Eu não consegui trabalhar. Então começava eu mesmo me colocar uma pressão profissional assim. Falei, cara, eu não estou entregando o meu trabalho. A dúvida, né, irmão? Eu não estou entregando o meu trabalho. Então isso, cara, ia me consumindo e tudo. Então foi fase difícil, tá passando, ainda não passou, ainda estou vivendo isso. Mas cada dia lutando mais aí para essa recuperação passar. Não, se Deus quiser, vai. Logo a gente está no jogo de volta. E pegando esse gancho aí, já que é uma fase em que é transicional e você teve que parar um pouco os treinos, até mesmo a produção de conteúdo desse sentido. Lá na frente, aposentadoria, cessar a questão de ser atleta em si. Você já tem uma consultoria, se eu não me engano. Sim, sim. E eu até pedi para falar um pouco dela. E daqui para frente, você tem em mente ou já tem algum planejamento sobre pós-aposentadoria? Aposentadoria. Cara, eu tenho sim, como eu falei, compito há 12 anos, então eu tenho que pensar nisso sim. Sou muito novo ainda, tenho 28. Eu tô a idade, né? Chegar à idade de 28, eu tô Tá gaga. novo pra caramba. Tô mais novo novo da pra mesa, cara. Tem que... Vou fazer 32, irmão. É isso mesmo. Calma que Eu vai sou chegar. só 10 vai anos mais velho, sabe? Tô bem. Dodô tá melhor que nós dois, tá? É melhor que nós dois. Natural, pô, tá louco. Aí eu falei assim, cara, eu não sei, né, de verdade, eu não sei até quando, mas se eu puder competir saudável, né, e bem competitivo,
Sim. Até os meus 40, acho que eu vou. Sei lá, Ixi, sei lá. tem chão demais Entendeu? ainda. Tá bom. Mas eu sei que o auge do atleta é nos seus 35 anos ali, então até essa idade eu pretendo chegar assim, trabalhar muito para atingir o máximo do meu físico assim. E o que eu pretendo fazer depois? Cara, eu gosto muito... Eu nunca vou deixar de trabalhar com fisiculturismo, entendeu? Sim. Isso eu nunca vou sair do meio. Eu acredito que isso vai fazer parte da minha vida sempre. Então talvez eu não seja tão ligado à rede social, a tudo isso, mas introduzido no meio sempre vou estar. Então como treinador, porque eu gosto muito desse trabalho, hoje já preparei atletas, entendeu? Preparo ainda e gosto muito desse trabalho. O Pacho até fala assim, Zanca, tu tem um filho muito bom, cara, você vai ser um excelente treinador. O Pacho, ele estava querendo uma época voltar a competir, ele falou assim, eu quero que você me prepare. Ó, Entendeu? da hora. Então, tanto para puxar um treino, quanto para montar dieta, quanto para olhar, eu tenho uma visão legal disso, então acho que eu me daria bem nessa carreira também. Mas, cara, eu procuro coisas fora também, né? Que me tragam uma estabilidade, uma segurança, que eu não dependa do meu corpo. Sim. Né? Então, Você é invisto em sócio da imóvel. Max, né? Quem sabe um dia. O Mari! Aí, Mário, ó, proposta aqui, sentar, contrato. Então, assim, eu invisto em imóveis, né? Sim. Tenho outros investimentos também. Como você falou, eu fortaleço muito a minha marca. Então, Zanca tem camisas, né? Sim. Já fiz collab com as marcas e tive minha linha separado. Tenho acessório, como o strap, né? Treino desnecessário, que também já... Sim, de cor bonitão, Isso, né? isso. Tinha que ter trazido um para vocês. Fica para a próxima, Fica não vou pra esquecer próxima, não. é. Não vou esquecer não. Então a gente já fica deixando aqui, pessoal, o convite de Pode novo. mandar, pode mandar. Tá bom? Comer um piquezinho, hein? Não, pique não. Também. Pô. Pique não, Não? pô. Pique não. Ir lá na fazenda lá pra ver como é que vai ser o casamento. Exatamente. Isso aí a gente queria organizar. Aí já entendeu? manda um recado. Falou com o senhor? Eu falei. Paulo. Dá um jeito, acelera o processo pra gente aí. Uma Dora ali. É. Então, eu venho sim, cara, sempre investindo muito no meu nome e tudo, fortalecendo a consultoria, né? Porque também são coisas que, depender do corpo, cara, assim, sou novo e tudo, tenho uma estrada pela frente, mas traz um certo receio, né, cara? Traz certa pressão, assim, que pode parar. Entendeu? Em algum momento para de virar. Tudo pode né? acontecer, Idade entendeu? chega também, A idade chega, tem que o tempo respeitar. chega para todo mundo, então, como minha mãe e meu pai falam, faz o pé de meia, né? Vai Isso. fazendo sua cama ali. Não colocar os mesmos ovos na mesma cesta, né? Isso, Então isso. vai diversificando, direcionando. Então, sim, cara, eu sim quero trabalhar no meio sempre, quero ganhar dinheiro com isso sempre, Sim. mas tenho uma visão também que eu não posso depender disso sempre. Já se imaginou dando palestra, Zanca? Cara, já fiz algumas. Tipo né? assim, mas de forma... palestra do Zanca sobre determinado tema, finalização e tal. Cara, seguir já essa- pensei, mas nunca dei start nisso. Cara, muito, Cara, muito vamos bom. Você programar fala muito pro ano bem. que vem. É uma desenvoltura legal. Golden Life tá aí Tipo, esse ano com a essa- Fran, que vem. Pode ser mandar, você. né? Hã? Então, pode mandar, a Entendeu? gente faz. Sim, Eu fui direciona pro aí. norte também, né? E os caras falaram comigo assim, Zanca, a gente vai fazer uma mesa redonda lá, uma palestra com você. Eu falei, peraí, cara, eu não preparei nada não, pô. Mas como assim? Ele falou, não, cara, eu sei que você desenrola. Eu vou lá, a gente vai sentar juntos, eu vou te fazer algumas perguntas e você fala com o público. A gente sentou lá 200 pessoas, cara. E realmente, cara, eu me sinto à vontade. Eu sou Aqui no Não, me Golden sinto à Life aqui vão ser vontade, 1.200 te assistindo. Imagina. Olha isso. Show de bola. Eu me Entendeu? sinto à vontade, cara. Sabe? Realmente Não tem problema. consigo Cara, você já desenrolar bem. posa. É. Posa de sunga na frente. Que é falar, Isso né? é nada. Então assim, penso nisso sim, não tenho nenhum projeto montado para isso, mas é algo também que eu posso fazer e acredito que eu vou mandar bem. Bacana. Introduzindo aí, né? A gente já estava falando de novas ideias, novas propostas aí, né, para sua carreira. O Kaique teve uma nova ideia de fazer a transição da Men's Physique para a Class Physique. Qual a sua opinião? Como é que foi aí? Acompanhou direitinho? O Kaique foi colocado, né, muita expectativa em cima dele. Isso é normal porque ele é um atleta exemplar, é uma Nossa máquina senhora, mesmo. Ali, o psicológico dele é absurdo. É absurdo, é absurdo. O cara é uma máquina, é o ano inteiro assim, muito focado. E ele faz tudo com muita excelência, né? A expectativa, cara, ela é boa, né? É legal. Eu já passei por isso. Só que quando o resultado não é esperado, o cara tem que ter cabeça. Sim. Entendeu? Porque o público
é assim, cara. Martelo, É muito né? inflamado, é muito imediatista. Então, ao mesmo tempo que ele te coloca lá em cima, vai te endeusar, Te derruba na mesma hora. depois de uma hora, se seu resultado não foi o esperado, eles te jogam lá embaixo. Eu senti um pouco disso, cara, na minha estreia no profissional. Não sei se vocês lembram, em 2020, eu subi no Europa Pro. Sim. E ano de pandemia, muito difícil e tal. E eu lembro que eu me preparei, cara, o ano inteiro. Foram 2 ou 3 campeonatos cancelados por conta da pandemia. Mas eu tinha prometido para mim mesmo. Falei assim, não, eu vou estrear no profissional esse ano. Então eu ganhei o Pro em 2019. Em 2020 eu falei assim, cara, eu vou subir. Então eu procurei campeonatos no mundo inteiro para conseguir ir. E eu fui conseguir competir. Eu comecei a minha preparação em janeiro e consegui competir só em outubro. Que foi no Europa Pro, na Espanha. E por eu ter ficado muito tempo em preparação assim, e estar sendo o primeiro Classic assim, a disputar campeonatos profissionais fora, tinha uma expectativa muito grande. E eu estava com um físico bom, realmente competitivo. Só que foi minha estreia, então tudo novo, ninguém me conhecia, né, lá fora e tudo. E essas coisas, sim, cara, pesam, sabe? Os árbitros já te conhecerem, você já ser uma cara ali que eles estão acostumados a ver, você é visto de outra forma. Ainda mais quando tem muitos atletas, né? Então tinha, sei lá, 30, 40 atletas no palco. E, cara, eu tive o pior resultado possível, né? Eu entrei no 3º, 4º confronto, não sei, eu nem classifiquei, né? Eu fiquei 16º. Então era tudo 16º, né? Depois do 15º. E aquilo, cara, porra, eu lembro que me jogou no chão, cara. Eu fiquei muito mal. Sabe? Que é esse lance da expectativa, todo mundo falando, todo mundo acreditando. E eu já pensava nisso. Falei, cara, se eu não atender a expectativa da galera, se tudo que estão falando que eu vou fazer, que vai acontecer, não aconteça, como que vai ser a reação? Cara, Às vezes a preocupação é maior justamente pela expectativa geral. Cara. Então, às vezes, a preparação do atleta que está na mídia e está passando por isso é pesada por conta disso. Então, é algo até legal que o Kaique faz. Acho que o Kaique não olha internet, Mídia, né? essas coisas, ele não vê nada disso. É uma coisa que eu aprendi a fazer também, a não ler comentários, entendeu? Porque ele tem todo tipo de coisa e as coisas podem te atingir, né? A gente é assim, Sim, às vezes tem 90 comentários positivos, você vai lembrar dos 5 negativos que tem. O ser humano é assim. A gente teve a competição aqui na região mês passado e a gente tivemos, né, alguns atletas que subiram. Falei, cara, esses últimos 10 dias aí, essa última semana, cara, é só psicológico, cara. Você já treinou, você já hormonizou, você já fez dieta, fez o 10, já tá desidratando. Cara, faz o que seu psicológico, habitualmente, já está habituado. Vai rezar, vai ficar com sua mãe, com sua esposa, com seu menino, vai dormir o dia inteiro. Porque agora é só o psicológico. E sai disso aqui, ó. Esquece aqui. Exatamente. Entendeu? Nossa senhora, é horrível. Então, sobre o Kaique, cara, foi uma ótima estreia. Ele subiu no campeonato pesadíssimo. Sim. Pesadíssimo, né? Eu tinha colocado ele na minha previsão ali para o piso. Eu coloquei ele até em 3º lugar, né? Sabendo dos atletas que iriam ali, né? Eu coloquei ele em 3º lugar. Ninguém tinha visto o físico dele por completo ainda, era um mistério para todo mundo. Ele tem as deficiências no físico dele ali, que eu sei que ele vai trabalhar duro. E, cara, é tempo, é uma nova categoria, é um excelente atleta, mas o que eu falo para a galera é: o seu ídolo, o atleta que você gosta, ele não pode ser resultado da última competição. Sim, entendeu? certeza. É a mensagem que ele carrega para você. É a rotina que ele coloca todos os dias que te motiva. É o que ele fala em seus vídeos que te traz algo bom, entendeu? O que ele te ensina. Então, assim, seja fã desse atleta por isso. Por quem ele é, não pelo resultado. E como ele te inspira, né? Entendeu? Eu sou fã do Kaique pela resiliência do cara. Exatamente. Desde quando eu conheci ele, ele tá sempre no mesmo drive, cara. Eu lembro que Ele parece um robô, um robozão mesmo. Na época que competia Phil Heath e Kai Greene, entendeu? O Kai Greene não ganhava do Phil Heath. Mas eu ele tava sabia sempre que lá. não ganhava. Mas aquela vontade dele, cara, aquela loucura do cara, sempre de casacão, suando, falando, mano, eu vou destruir o cara. Uma máquina, velho. Sabe, o bicho correndo. Coleman também. Exato. Por que eu não ganho? Eu sou pesado, eu tô bem e tal. Entendeu? Então, isso, cara, que inspira. É isso, aquela vontade do cara correr atrás. Então,
Se apega a isso, gente, porque uma derrota do Kaique também tem que ser inspiradora para você. Porque você vai ver, o cara teve uma colocação ruim agora e ele vai mostrar, eu tenho certeza, sabendo um pouco do Kaique, uma grande resiliência e vai voltar muito melhor. Vai voltar muito melhor. Então se inspira nisso também. Até nas quedas dos seus ídolos, eles vão ter o que te ensinar. Então, é isso, sabe, cara? Eu acho que tudo tem um lado bom de se ver as coisas. Até mesmo uma derrota, a gente aprende muito com ela. Eu vejo muito potencial no Kaique. Eu acredito que você também, Muito, né? muito incrível. Com certeza ele vai melhorar. E assim, ao seu ver, o que você acha que dá para ele melhorar? O que falta para ele melhorar para realmente ele conseguir uma colocação melhor nos próximos campeonatos? Eu acho que ele precisa de volume em geral, né? Falaram muito das costas do Kaique ali, daquela limitação genética que ele tem. Eu acredito que pode melhorar um pouco, ou até significante, com a pose sendo feita diferente, mas tem uma limitação em desenho, em linha. Aquela é a formação das costas dele. E vendo, né, o que vem sendo pedido na categoria, não é o favorável para a categoria. Entendeu? Isso todo mundo viu ali, foi comentado. Mas temos casos também de vários atletas que tinham essa limitação na dorsal e foram muito bens. Dennis Wolf tinha, né, Big Ramy, Akin Williams tem uma limitação. Mas qual atleta que também colocado lá? Eu vi vários atletas assim que tinham a dorsal muito parecida. Shaw Olden também tinha uma dorsal mais alta, assim, sabe? Mas olha só, foi Mr. Olímpia. Então, eu acho que é um trabalho, é constância e tudo pode acontecer no fisiculturismo, cara. Praticamente completo, só falta esse detalhe aí, né? Então, daqui um tempinho aí... Tudo é possível no fisiculturismo, cara. É questão de dia, é tudo. Se for o dia do cara, mano, vai ser, o dia do cara. Não tem jeito. Show de bola. Saindo do Kaique aí, o Ramon, cara, subiu aí agora muito melhor, muito mais condicionado que o ano passado, quando ele fez o guest pose. E assim, eu acho que esse ano a briga vem... Eu fui num podcast esses dias, me perguntaram qual ia ser o top 3 do Olímpia, até virou corte aí, né, que eu falei que o Ramon ficaria em terceiro, não pela minha torcida, né, gente, pelo amor de Deus, né? Todo mundo sabe que eu sou amigo do Ramon, que eu torço muito por ele. Mas vendo de fora, né, o que estava acontecendo no cenário, né, pelo top 3 que foi no Olímpia, pela linha dos primeiros, porque se você parar para perceber, top 3 Olímpia foi Sebum, Mike e Urs, né? Os dois têm esse X muito parecido, né? Sim. Ombros mais largos, cintura mais fina, um físico mais parecido com o outro. O Ramon, ele é um físico mais arredondado, mais musculoso, né? Mais separação muscular. Só que nesse guest pose do Ramon, eu vi um X no Ramon que eu nunca tinha visto antes. Então eu tenho total humildade para falar, não é problema nenhum se eu mudar a minha opinião, tá? Pessoas inteligentes, elas mudam a opinião. Porque eu fui verdadeiro o tempo todo, sabe? Por que eu ia falar que o Ramon ia ficar em terceiro lugar por maldade? Jamais que eu iria falar isso. Né? Não tem lógica eu falar um negócio desse. Era realmente a verdade que eu acreditava. E eu acho que no top 3 que eu coloquei, tudo é possível. Sim. De mudar. Esses 3 caras que eu coloquei no top 3, hoje, vendo o guest pose do Ramon, eu estou muito impressionado, muito mesmo. Então, muito otimista para o Olímpia. Mas o que eu digo, nesse top 3, para mim, tudo pode acontecer. Que seria entre Ramon, Huff Diesel e Mike Summerfield. Sim. Esses 3 caras, para mim, eu acho que vão estar brigando ali. E tá chegando um cara forte também, que é o Josema. Sim. Que competiu agora com o Huff. Perdeu por um ponto. Sobre isso também. Esse cara tem 23 anos, gente. Cara, os caras estão vindo nervoso demais. Que maturidade é aquela de costas? Ele tem o melhor duplo de costas da liga. Melhor. Por mais que eu ache as costas do Fábio Júnior, nosso brasileiro aqui, melhor que a dele, o desenho mais bonito e tal, ele tem um conjunto que junto das costas, posterior e glúteo, que faz a pose dele ser a mais forte. A cadeia posterior dele é agressivíssima. Meu Deus, cara. É impressionante. E assim, eu fico muito impressionado em saber que esse moleque tem 23 anos, vai fazer 24 esse ano. Mas, cara, ainda mais glúteo posterior, você trazer uma densidade, um detalhamento daquele, claro, fator genético ele tem, lógico. Mas foi muito treino, irmão. Com certeza. Foi muita porrada de treino ali para o moleque chegar desse jeito, sabe?
Parece uma Pedra. rocha, sabe? Então é um menino que está vindo forte também. Pode bagunçar tudo ali nas cabeças. Mas hoje esses 3 para mim O top é elite aí, né? é elite. Cepacol ficou da sua lista, fora da lista. Ah, mas aí. sempre ficou. Nunca coloquei, nunca entendi. Nunca entendi. Eu também. Desde quando ele ganhou do Ramon, tudo bem, o Ramon não estava no melhor dele, reconhecemos isso Arnold ali. no Arnold. Mas mesmo o Ramon não estando no melhor, eu não daria a vitória pro Wesley nunca. Eu também não daria, não. Né? Nunca. Zanca, a gente tem visto aí, tá crescendo, já tá numa ascendência muito grande, né? Uma evolução do fisiculturismo, principalmente o fisiculturismo natural. Uhum. Inclusive tem alguns atletas brasileiros com excelentes condicionamentos físicos. Me fala aí, qual a sua opinião, o que que você espera, o que que você acha de como será essa evolução daqui para frente? Cara, eu acho demais, cara. Eu acho que os dois lados, assim, um respeitando o trabalho do outro, né, tá tudo certo. Então, tenho amigos, né, até parceiros de time, o Ícaro, por exemplo, Sim. que é um Sensacional, moleque. é um símbolo aí, né, do fisiculturismo natural. Cara, o moleque é sensacional. Leva ali a essência do treino pesado com ele, né? É um atleta 100%. Dieta, tudo. E apenas não faz o uso, né, das paradinhas como a gente. Ele é um atleta 100%. Sim. E, cara, eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo se respeitando, né? Sabendo que são escolhas de cada um. Né? Mas a fonte da juventude realmente é o fisiculturismo natural, gente. Não tem o que falar. Com certeza. A saúde e tudo. Só que pensando no lado performance, não que o atleta natural não vai performar, mas vai performar dentro do limite deles ali, né? Que é bem diferente De um do ser humano normal. Né? Isso. Do atleta. Que não deixa de ser uma performance absurda. Com certeza, né? com certeza. Então, todas as técnicas ali que é utilizado para ter uma melhor recuperação e tudo é feito, mas sem o uso, né, das nossas paradinhas aí. Show Mas, de bola. cara, eu acho que tem espaço para todo mundo fazendo o que É um esporte gosta. muito inclusivo. Sim, né? com Inclusivo certeza. pra caramba. Com certeza. Você que tem os colegas lá, e agora eu vou fazer uma pergunta até técnica, né? Que Eu acho, é na uma verdade, dúvida. que nem é um esporte diferente, é a mesma coisa, É. entendeu? Sim. É só um detalhe que separa a gente um pouco ali, mas que todo mundo... Separa um pouquinho daqui até aqui. Mas a essência mesmo que tem que ser ali, a rotina, a É a disciplina, né? Aquela mente ali, a resiliência e tudo, são valores que vai carregar dos dois. Então, Eu quero fazer até uma pergunta de curiosidade, questão técnica. Você colocou aí, pontuou, né, a questão da recuperação muscular, recuperação física de um modo geral para os naturais. Hoje temos várias técnicas que nos ajudam a ter uma boa recuperação muscular, uma recuperação física no geral, massagem, acupuntura, entre outros, e cama hiperbárica. já fiz, né? Certo? Que para mim é uma das melhores, se não a melhor. Certo? Como é que é a estratégia da Max, dos atletas que são seus colegas lá, para diminuir o tempo, né, de recuperação física para o próximo treino? Então, cara, é uma coisa que eles são bem focados e eu acho que os atletas hormonizados, às vezes, não posso dizer, eles confiam muito no hormônio, né, por isso ser mais acelerado e deixam de tomar alguns cuidados que os atletas naturais às vezes focam mais sabendo que vai ter uma melhor recuperação com isso, que seria um bom sono, Sim. entendeu? Um descanso adequado. E coisas como câmera hiperbárica, outros artifícios assim, que se o hormonizado também usar, vai melhorar ainda mais a performance dele. Então, a câmera hiperbárica eu fiz depois da lesão, né? É um pouco chato fazer, né? Chato. Mas Ficar é bom deitado. demais, cara. O tecido recupera demais. Não, isso eu sem prescrevo dúvida. muito para paciente pós-operatório. Para atleta em si, eu acredito que tem uma melhora absurda. Sim, Certo? Tanto de trabalho científico quanto de clínica. sim. E para pós-operatório, sem dúvida nenhuma, tem uma melhora absurda. Muito, eu senti isso. Chato em que sentido, Zanca? É porque você fica deitado lá no tubo, lá, Vendo né? a televisãozinha. Vendo a televisão lá. É tedioso. Fica até um pouco de pressão no ouvido, né? Sim. Porque quem não sabe, gente, doutor, me corrige. Nós aqui, né, recebemos, né, acho que no nosso ar, 23%. É cerca de 20%. Né, 20% de oxigênio. Ali na câmara a gente vai ter 99%, 100%. 100% em alta pressão. Em alta pressão. Então, assim,
É incrível isso. Faz muito tempo que existe isso ou é coisa nova? Não, tem aí o último artigo que eu li falando... Mais acessível pra gente, assim como é hoje. Ainda não é tão acessível assim. O custo de uma sessão ela é bem aquém do que... O meu plano cobriu as que eu fiz. Sim. Se tem um bom plano de saúde, consegue cobrir sim. Às vezes sistema de reembolso ajuda, certo? Mas ainda não é tão acessível por 2 pontos. Primeiro, conhecimento. Segundo, valor. Né? Uma sessão é bem cara. Geralmente eles vendem 10 sessões. Eu digo acessível não só pelo valor, mas esse tempo disponível pra gente. Tipo, que começou a chegar as máquinas aqui, que isso começou a se tornar famoso, não faz tanto tempo, faz? De literatura aí, de 10 anos pra cá, foi sendo mais implementado. Então, teoricamente, para o esporte, né? Somente Sul-América e falando de contextualização do Brasil, né? É mais recente. A Europa já se utilizava mais tempo, Estados Unidos também. Só que o Brasil a gente acaba tendo um tempo de acesso menor do que outros países, né? Falando do ponto de vista tanto econômico quanto o próprio acesso ao aparelho, né? E, claro, taxa de importação absurda, né? Entendi. Então é isso. O atleta natural, eu acho que ele tem que se preocupar e se preocupa, faz isso com excelência, que são essas partes de otimizar essa recuperação dele. Certo. Então, até desde o treinamento, ser uma periodização onde vai valorizar isso, onde ele vai precisar de um tempo maior para recuperar tal músculo atingido, até mesmo a hiperbárica, uma dedicação melhor em ter um bom sono, um bom descanso. Sim. Então, são detalhes assim que fazem a diferença. Bacana. Quer ir pro bate-bola, Rafa? Bate e volta. Vai lá. Bora lá. Então vamos lá. Bate e volta, Zanca. Basicamente, eu vou te fazer alguma pergunta, você vai escolher e vai mandar a resposta. Manda. Beleza? Então, Vou pegar aqui na nossa colinha. Vamos lá. Então, aproveitando aí o gancho da última perguntinha, né? Onde a gente estava abordando sobre atletas naturais, né? E hormonizados. Você, Zanca, você tem uma preferência, se fosse para escolher, natural ou hormonizado? Hormonizado, pô. Hormonizado? É louco? Sou do time, visto a camisa. 100%, né? 100%. Futebol ou fisiculturismo? Qual o melhor esporte e qual esporte está mais crescendo no Brasil hoje? Cara, qual o melhor esporte para mim? Pra Fisiculturismo, com gente. certeza. Agora, qual está mais crescendo? Eu acho que por mais que o fisiculturismo cresça, ele não vai chegar perto do futebol. Né? Cara, eu vou fazer igual aquele o rapaz, eu respeitosamente discordo. Eu também discordo, cara. Porque se a gente for olhar a representatividade hoje, nós temos o quê? Top 5, top 7, categoria wellness. A maioria é brasileira, certo? É que eu digo, no número de atletas, eu penso assim, não pelo potencial em campeonatos, entendeu? Sim. Como se destaca o Brasil. Né? Eu penso em número de atletas grandes vivendo disso e vivendo bem disso. Como, por exemplo, vamos supor, um time daqui do Brasil, às vezes um zagueiro e tudo, já ganha muito bem. Entendeu? O atleta, para ele ganhar bem hoje, né, como um jogador de futebol assim, ele realmente tem que se destacar muito, cara. Não só no palco, mas nas mídias, em tudo. Eu penso o seguinte, se a gente for pegar a quantidade de pessoas que estão entrando na musculação, porque querendo ou não, pessoa que treina realmente para treinar, para ter um físico legal, é um fisiculturista, né? Porque ele cultua o físico. Pensando nessa parte da população que está entrando na musculação para procurar um físico mais legal e tal, e pessoas que ingressam no futebol, eu acredito que tem muito mais pessoas que vão para a musculação do que para o futebol. Eu acho que a musculação é a base de todos os esportes, né? Também acho. Então, às vezes um cara tá indo focado ali em tal esporte e tudo, começa na musculação e fala, opa, gostei. Gostar do negócio e se dedicar. O Phil Healy ali começou no basquete. Isso acontece muito. Foi. Isso acontece muito e vai acontecer cada vez mais. E é a porta de entrada para tudo quanto é tipo de atividade. Exatamente. Né? Bacana. Abrange tudo. Seguindo aqui, Men's Physique ou Class Physique? Class Physique, sem dúvida. Nada contra a Men's, né? Mas... Vamos lá agora, Ramon ou Cepacol? Aí começar injusto por enquanto, depois começar injusto, não vai melhorar, não vai melhorar. Não, Ramon 10 vezes. Ramon ou ruim. Josema? Ramon.
Puxa, Ramon ou Kaique? Ramon. Ramon ou Arnold? Pode ser sincero. Físico? Físico? geral. Da minha opinião, o físico que eu gostaria... Sua opinião. É porque é old school, new school. Tá diferente, Ramon. Né? Ramon e São Zanca. físicos assim, trabalhados em cima da sua época, que conquistaram excelência em cima da sua época, entendeu? Na época do Arnold, ele era o melhor do mundo. E hoje, na nossa época, o Ramon é o melhor que nós temos. Então, Zanca, qual físico você acha mais bonito, né? Ramon. Eu acho do Ramon também. Deixa eu fazer essa. Ramon ou Zanca? Zanca. Preparação no Brasil ou nos Estados Unidos, Zanca? Brasil. É? Não acha que no Zewa tem uma vantagem ali, Hoje questão de não. aparelhagem? Hoje não. Hoje não mais. Hoje a gente bate em frente em qualquer coisa ou até melhor. Sem dúvida. Bacana. Show de bola. Zanca, primeiro... O diferencial do Brasil, que eu acho que principal para o atleta, é a saúde, cara. Sim. Eu conheço, tá? Não é que me falaram, não. Eu sei. Tem atleta open dentro do Mister Olímpia que nunca fez um exame de sangue. Bomba relógio. Imagino. E aí o que a gente vê aí muito, né? É a associação de miocardiopatias hipertróficas, né? Então, ecocardiograma aí é hoje, obrigatório cara, aqui no Brasil para passar. É isso que eu pra falo, gente. cara. Essa informação, esse conteúdo que o Brasil consegue trazer para a galera é de extrema importância. Hoje, a maioria, tipo, acho que pode colocar 80% dos atletas profissionais aí, ó, já vão em cardiologista, já fazem medicações assim que protegem eles, então tudo já tem esse cuidado. Isso não tem lá fora, eu te garanto. Isso não tem. É aqui. O mínimo é um screen hormonal e de alguns exames, e claro, ecocardiograma e eletrocardiograma. Então, Brasil 10 vezes, básico, cara. Básico, Brasil 10 vezes. Estados Unidos tem umas vantagens, eu acho que tem mais vantagem até na dieta, cara. Porque lá tem muitos alimentos assim, cara, que você consegue incluir na sua dieta, que é muito legal. E é acessível para eles Acessível demais. Eu tenho alguns clientes de fora, cara, eles mandam para mim assim, ó, a tabela nutricional dos alimentos para adequar. Eu fico de cara. É chique demais, cara. Muito Você consegue chique, fazer dieta véio. muito tranquilo É lá. muito chique e é barato, sabe? Cara, esses dias eu cheguei lá, fui para Miami, aí na correria com os moleques ali cozinhar e tudo. Cara, a gente achou um purê de batata em pó. Em pó, só reconstitui? Mano. Da hora. E fica bom, cara. Muito bom. Falei, não, mentira, gente. Joguei o pó lá, água, tudo, misturei aquilo lá. Desacreditando. Esquentei, virou um purê. Eu falei, meu Deus, cara. Isso é um purê de verdade. É um purê mesmo, igualzinho. Eu falei, cara, Que então legal. assim, facilita muito. Para melhorar, faltou só um tempero mineiro. Só isso. E de mamãe, então, se fosse. Aí acabou. Zanca, primeiro agradecer muito a disponibilidade e a participação. Eu que agradeço. Certo? Agradecer também ao treino de ontem, né? Que é a implementação de técnica. Vai ter a gente melhores, cara. Vai ter aprimorando, melhores. Não é? E claro, portas abertas, deixamos aqui o convite até mesmo para o retorno para um segundo episódio. Chama já quem tiver. Né? Cobrando já o strep que você está devendo pra gente. Tô devendo. Não é? E agradecer a todos vocês que estiveram conosco aí, acompanharam essa presença ilustre da nossa representação Muito obrigado, cara. mineira no Olímpia. Certo? E dizer que em breve teremos mais episódios e o Zanca, novamente, sempre bem-vindo aqui. Se você quiser Muito obrigado, tá? deixar algo para finalizar aí, Rafa, depois o Zanca finaliza pra gente. Quero deixar uma mensagem aqui para todos vocês. Experimentem esse pré-treino, porque eu segurei muito a minha onda aqui. Tá? Segurei aqui, demais. Com certeza eu vou... Agora são meio-dia e 36, eu vou sair daqui, eu acho que eu vou puxar um treinozinho. Porque E ninguém tá vendo eu levando. bateu legal, beleza? Ninguém Vocês vão vai encontrar, embora, né? vocês vão encontrar esse pré-treino aqui na Profit, tá? Melhor loja de suplementação aqui do Norte de Minas, com um preço extremamente acessível, beleza? Isso aí. Então passem lá e pré-treino do Zanca, approved. Esse aqui é meu, vocês tiram a mão. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Aqui quem fala é o Rafael DF Nutri. E obrigado aí, Zanca, pela participação. Isso, espero que você venha mais vezes aqui em Montes Claros. E, cara, você é um cara muito gente fina. Falei isso pra todo mundo. Muito obrigado, tá, Prazerzão. cara? Então, ó, prazer imenso estar aqui, né? Participar desse podcast. Sabendo que é a segunda edição, essa daqui? Segunda É edição. isso aí, Primeira edição. Pô, que né? honra, gente. Obrigado pelo Primeira convite, edição. obrigado pelo papo. Não só por isso, por toda a recepção de vocês aí, desde ontem me buscando no aeroporto, pô, com camisa, Blusinha. sabe que isso aí é muito valioso pra mim. Buquê Tá. de flores. Tudo isso, gente. Caixinha de bombom. Rodízio.
Então isso é muito valioso para mim mesmo, esse reconhecimento, esse carinho. Muito obrigado por isso. E ter isso aqui dentro do meu estado, cara, sabe? É coisa que hoje, sim, a gente tomou proporções grandes no país, mas o meu sonho começou assim, né? Querendo ser reconhecido na minha cidade, querendo ter o valor pelo que eu fazia ali, depois pelo meu estado. Então hoje, como você disse, ser um representante de Minas no Mister Olímpia, né? Isso é muito, cara, gratificante. E é isso, cara. Só quero agradecer todo mundo. Obrigado, Montes Claros. Obrigado vocês. E espero logo estar aqui novamente. Show de É isso bola. aí, Pessoal, show. ficamos por aqui com vocês. Podcast. Valeu. Valeu.